É um tema que muitos pais de crianças que nós acompanhamos nos pedem ajuda. Existem muitas dúvidas sobre como fazer, como não fazer, e daí nós termos decidido fazer este direto para ajudar quem pudermos ajudar. Sem dúvida que estas colónias de férias foram uma experiência fantástica para nós, éramos bem mais novas, foi na altura da faculdade, e até é bom estarmos a falar disso, porque pode estar alguém jovem a ouvir-nos, e é uma ótima experiência. Eu também gosto muito da área do autismo, não trabalho tão de perto como a Raquel, estou aqui um bocadinho como psicóloga clínica para falar da área, mas é um bocadinho por aí. Exatamente. Pronto, da minha parte, para os seguidores da nossa página, somos o Centro ABA Norte. Nós trabalhamos com o método ABA, Applied Behavior Analysis, que é a terapia comportamental, que atualmente tem maior comprovação a nível científico para o autismo. No entanto, hoje vamos aqui falar de um tema, vamos falar sobre o desfraldo. A Joana está aqui para nos ajudar a entender um bocadinho melhor como funciona o desfraldo, principalmente em crianças neurotípicas, e depois vamos falar um bocadinho sobre as diferenças e as dificuldades que existem nas crianças com perturbação do espectro do autismo. Exatamente, eu acho que vamos deixar também chegar às pessoas. E se calhar podemos falar um bocadinho sobre as crianças típicas e sobre o desfralde e sobre aquilo que eu acredito no desfralde, como psicóloga clínica, mas também como mãe de uma criança de 3 anos e meio que está a finalizar esse processo. E portanto, eu acredito no desfralde como um processo neuropsicofisiológico, em que envolvemos a área neuronal, a área fisiológica e a área emocional da criança, e portanto todos esses pontos são importantes para nós podermos iniciar o autismo. Então, a criança primeiramente tem que estar maturada do ponto de vista fisiológico, ou seja, o esfíncter anal e o esfíncter prontos para esse momento e, portanto, não é algo que nós possamos forçar, não é? Não é algo que nós possamos dizer, é agora o momento, é agora a hora, o meu filho está pronto. Só podemos dizer isso quando nós, de facto, observamos do ponto de vista fisiológico alguma maturação. E isso pode ser observado, por exemplo, com algumas fraldas secas, com alguns movimentos corporais que a criança pode já conseguir fazer, como, por exemplo, agachar-se, Esconder-se. responder, exatamente, corresponder a ordens simples, ou até a ordens um pouquinho mais complexas. Olha, vai ali ao quarto buscar isto à mamã ou isto ao papá. Portanto, nós temos que avaliar se a criança também, do ponto de vista comportamental, está pronta, do ponto de vista fisiológico, que é o corpinho dela maturada, e um ponto de vista muito importante, que a psicologia aborda e depois às vezes ajuda nesta parte, que é a parte emocional, porque os meninos e as meninas veem o cocó como presentes, como coisas boas, como um presente que eles dão aos pais. E às vezes nós é que associamos o nojo a este ato de defecar e, portanto, temos que ter cuidado com essa forma, com esse nojo que nós transmitimos inconsciente. E desde bebezinhos, desde pequeninos, nós devemos associar este ato de higiene de uma forma natural, dizer eu estou a limpar o teu rabinho, eu estou a limpar o teu pênis, de uma forma tranquila, de uma forma doce e não de uma forma que nojo, cheira a cocó, que caca, muito menos nas crianças com autismo, que não vão perceber que às vezes este que caca, que nós dizemos na brincadeira, que vão levá-lo de uma forma muito literal, muito concreta, porque sabemos que no autismo há esta rigidez do pensamento. Então temos que ter um bocadinho de cuidado disto. E então, quando eles vão doar este cocó ao papai e à mamãe, é como se fosse um presente para eles. Então é algo que, do ponto de vista emocional, eles têm que se conseguir desapegar. Ok? Quase como se largassem uma chupeta, como se largassem um dodô. Igualmente é assim com as fezes, embora isto pareça assim um bocadinho bizarro e engraçado, é assim que funciona. E então temos que ver tudo isto. Em relação ao timing, não é? Também não há, olha, ele fez agora 2 anos e vamos agora desfraldar. Não, temos marcos, temos timings, sabemos que fisiologicamente o corpo vai maturar ali por volta dos 2 e meio, e neste momento a investigação científica tem dado mais indicação para os 2 e meio, então por isso, a partir daí é que devemos começar a observar, não é a dizer, vou fazer o desfraldo porque é 2 e meio, é a observar e a planear todo esse processo. Claro que se Exatamente. sabe que... Diz. Desculpa, queria só referir aqui, antes de mais nada, que é super, super importante, é que cada criança é uma criança, cada uma vai ter seu tempo dentro daquilo que estamos a conversar. Não é para a criança ter feito os dois anos ou os 2 e meio que vamos lá começar porque está na altura de começar. Portanto, o processo vai ser diferente para cada criança. Podes continuar, desculpa.
E depois ia falar apenas destes timings importantes, que é normal que a criança até aos 4 anos e meio não faça o desfralde, 4 e meio, 5, não faça o desfralde diurno, não quer dizer que tenha algum problema. Pode ser considerado um problema de enurese ou de incuprese a partir dos 5 anos, no diurno, e no noturno falamos de um período mais alongado, até aos 7 anos de idade. Também temos questões neurológicas e familiares que são passadas de geração em geração, do ponto de vista genético, em que o desfralde noturno pode ser bastante atrasado. E, portanto, temos que ter estes marcos importantes, como os 5 anos para o diurno e os 7 anos para o noturno, com a ressalva de que em famílias que o desfralde já tenha sido, o desfralde noturno tenha sido difícil, temos sempre esta ressalva que não vamos forçar a criança a desfraldar noturnamente, porque a família tem um padrão de enurese noturna, ok? E, portanto, não é um problema, é uma questão genética, no fundo, e que temos que aguardar, e a indicação que todos os pediatras dão nesse sentido, quando é noturno, é de aguardar, esperar a maturação neurofisiológica da criança, porque quando isto acontece, normalmente é uma maturação que ainda não existe, por causa da vasopressina, que é a hormona que tem a ver com esta questão do xixi da noite, e que aí é muito mais inibida, ok? Ok. Queria só referir aqui para as pessoas que nos estão a ver que se quiserem ir fazendo perguntas ou tirando dúvidas, estejam à vontade para escrever nos comentários que nós vamos, dentro do possível, tentando responder. Pronto. Dentro disto que estávamos a falar, não é? Tendo em conta os timings que disseste, por exemplo, do diurno, do desfralde diurno, ser até aos 5 anos de idade, queríamos falar aqui um bocadinho sobre o problema que nós temos em Portugal, não é? Relativamente aos jardins de infância, porque muitos jardins de infância exigem que a criança já vá desfraldada aos 3 anos de idade. Sim. O que acaba por ser uma pressão da sociedade, não é? Para as crianças desfraldarem, cá está, quase no início dessa janela, a partir dos 2,5, é para desfraldar, porque aos 3 anos tem que estar desfraldado para ir para a escola. Portanto, depende um bocadinho, às vezes, pela experiência que nós temos de relação com os pais, depende um bocadinho da boa vontade da educadora. Há educadoras que aceitam, crianças ainda por desfraldar, há educadoras que não aceitam, e depois nós também compreendemos o outro lado, que é que nem sempre há recursos humanos para dar esta atenção que se a criança não estiver desfraldada, vai precisar de cuidados de troca de fralda, não é? E que nem sempre existem os recursos humanos para dar esta atenção. Portanto, existem aqui esta lacuna ainda no início do nosso sistema de educação, que acaba por fazer aqui uma pressão sobre os pais, sobre as crianças, para o desfralde ser mais rápido, porque tem que ser agora, e ainda há um bocadinho de falta desta observação, se a criança realmente está pronta, se não está. Sim. E pelo que tu me falaste, realmente quando esse processo pode ser, quando tentamos que o desfralde seja feito mais cedo, antes da criança estar preparada, isto pode trazer problemas a longo prazo, não é? Sim, eu ainda não falei destes problemas de longo prazo, mas de facto eu concordo com o que tu estiveste a dizer, Raquel, e é muito difícil, como disse, tenho um menino de 3 anos e meio e ele teve num IPSS e o desfralde era conjunto e eu disse logo que não queria que fizessem o desfralde conjunto, entretanto eu decidi mudá-lo para a pública e tive muita dificuldade em encontrar uma escola pública que o aceitasse com a fraldinha. O que me diziam, sempre quando eu questionava, era que ele podia ficar com a vaga, mas só quando estivesse desfraldado é que poderia vir para a escola, por falta de recursos humanos, porque eram essas as normas. Por acaso, até depois num post que eu uma vez fiz, uma advogada veio falar comigo e disse: não há nada na legislação portuguesa que impeça as crianças de irem com a fralda. Isto de facto é uma questão da gestão de cada escola e que adotaram quase como se fosse uma lei de que as crianças não podem ir com fralda, mas na realidade elas podem ir com fralda. E eu por acaso escolhi uma escola pública e tive que ir a um pediatra explicar a situação do meu filho, que não era nenhuma situação problemática, era só o timing dele ainda não tinha chegado, e pedir um relatório médico, não é? E mesmo na escola quando eu entreguei foi: mas ele tem um problema, ele tem autismo, ele tem debilidade mental, ele tem PHDA, déficit de atenção. E eu disse: olha, até agora não está diagnosticado com nada, se tivesse também não tinha qualquer problema, mas de facto ainda não está pronto para o desfralde, é só esse o único ponto. E tive uma escola muito compreensiva, pública, e que me ajudou neste processo, agora que ele deu os sinais, já passado algum tempo, mas não é fácil, e de facto temos esta questão. Eu não gosto de culpabilizar nada nem ninguém, mas acho que de facto aqui é mesmo a falta de recursos, não é má vontade,
das pessoas por causa disso. Também desconhecimento sobre esta questão de que o processo não é um rebanho em que todos vão desfraldar ao mesmo tempo e que vamos estar a criar problemas como ejaculação precoce ou disfunção erétil, vaginismo nas crianças, podemos criar problemas como infecções urinárias recorrentes, questões intestinais, como uma obstipação crónica, estamos a criar problemas físicos com uma coisa que estamos a impor à criança que o próprio sistema dela, o corpo dela, ainda não está preparada para tal. Isso temos que ter. Joana, temos aqui um comentário de uma mãe que falou que tem exatamente essa dificuldade. Tem um menino com a perturbação do espectro do autismo que vai ingressar na pré e tem que ir desfraldada. Portanto, até é importante aquilo que tu acabaste de falar sobre... Diz? Não sei se posso responder a esta mamã. Sim, pode. Aquilo que estava a dizer acho que pode ajudar. Eu acho que a criança não deve ir desfraldada, de facto, ela deve respeitar o timing dela, deve segurar-se de um médico, neste caso um pediatra, um neuropediatra, que possa salvaguardar este diagnóstico em conjunto com a não maturação da criança para este processo, se realmente for esse o caso. E então falar junto da escola, das direções, e de certeza que vai haver sensibilidade para isto. Portanto, também que não force a criança e que a ajude observando e vendo qual é que é o timing dela. Exatamente, e que procure esta ajuda do pediatra para fazer valer os direitos, não é? Sim. Os direitos da criança têm, em vez de estarmos aqui a forçar. Nós aqui a falar de um treino de desfralda, ou falar de insistir a criança em desfraldar à força só para ir para a escola, estamos a falar ao mesmo nível de que treinar a criança para dormir é muito negativo para o processo de desenvolvimento dela, não é? E de maturação. E também para a autoestima da criança, porque sempre que na sociedade nós comparamos, nós chegamos ao pé do miúdo com 3 anos, que aconteceu muitas vezes com o meu filho, batemos no rabinho, na brincadeira, e vemos que ele tem fralda e dizemos, tão crescido, ainda usas fralda. Nós estamos a diminuir a criança, nós estamos a fazer sentir-se inferior, a fazer sentir que ela não está a corresponder a uma expectativa social, e na realidade ela está no processo dela, que demora entre os 2 e os 4,5, portanto, está no tempo dela, pode ser aos 3, pode ser aos 2,5, portanto também temos este alerta a fazer à sociedade, não é? De que temos que às vezes ter cuidado com estes comentários que mexem depois com a autoestima deles, não é? Exato, que são feitos sem maldade e sem intenção, não é? Mas que cá estamos aqui mesmo para ajudar também a educar e a sensibilizar relativamente a estas questões. Portanto, falando de pré-requisitos, já falaste aqui sobre muita coisa. Estava aqui a ver nas minhas notas, a ver se não nos esquecíamos de dizer alguma das coisas. Portanto, falámos sobre envolver a criança desde pequenina no processo da troca da fralda, como, por exemplo, levar a fralda ao lixo, ou, portanto, naturalizar, não é, a troca da fralda. Certificar-nos que, antes de começar o processo de desfraldo, certificar-nos que a criança tem boas experiências na casa de banho, que os banhos são divertidos, que a criança não tem problemas em ir lavar as mãos, lavar os dentes. Portanto, fazer todo esse processo de uma forma bastante normal. Outra coisa também bastante importante, principalmente no desenvolvimento típico, por vezes a iniciativa para o desfraldo vem da parte da criança, muitas vezes por imitação do adulto ou dos irmãos que vê ir à casa de banho e quer fazer igual, também quer fazer na sanita. Portanto, este também é importante, acompanhar a mãe, o pai, os irmãos, portanto, ver que é um processo normal, que toda a gente faz, que a família toda faz e, portanto, também poder incentivar a criança a querer fazê-lo também. Outras coisas. Falando aqui já um bocadinho relativamente ao autismo, à perturbação do espectro do autismo. Portanto, antes de iniciar este processo de desfraldo, também é importante começar por dar algumas ajudas visuais, mostrando imagens, histórias sociais sobre o que é que acontece, sobre o processo de desfraldo, quais é que são todos os passos envolvidos, ou mesmo histórias sobre o assunto. Portanto, ir fazendo uma introdução a nível visual, utilizando imagens ou vídeos que mostrem o processo e mais coisas. E outra questão que queríamos aqui falar era pote ou sanita? Por onde começar?
Joana, qual é a tua opinião? Lá está, tal e qual como as fraldas, não é? Nas crianças típicas, elas no fundo, elas não tiram a fralda, não lhe retiramos, arrancamos, não é? Elas vão largando, elas vão mostrando a sua iniciativa de largar. Nesta questão do pote e da sanita, é um bocado a mesma coisa. A criança vai mostrar uma preferência, ou pelo pote, ou pela sanita. Ela vai se envolver com o pote brincando, e o pote é mais móvel, e pode-se usar em várias zonas da casa. Por outro lado, ela se calhar por tal limitação que tu falaste e por ver a família, ela até pode mostrar logo um interesse primordial na sanita. E, portanto, nós não temos também que interferir e dizer, não, é assim que está definido, primeiro pote, depois sanita, ou não, só sanita. Nós temos que ser flexíveis no processo do desfraldo, temos que saber que às vezes andamos para trás e depois andamos para a frente e que não é um processo tudo ou nada, do género, vamos retirar e acabou e é para sempre. Não, porque às vezes a criança pode ter retrocessos. A criança pode fazer um primeiro cocó na sanita correr super bem e só com o bloco de água que lhe bate no rabinho ficar com receio e demorar outra vez novamente mais tempo a voltar a abrir-se àquela experiência diferente. Ou pode simplesmente, numa criança com autismo, o facto de sentar o rabinho no potinho, sentir aquele friozinho do pote, ser sensorialmente estranho para ela, que sabemos que são crianças que sensorialmente têm mais hipersensibilidade, não é? E, portanto, pode ser aversivo. E é tudo isto que temos que ir trabalhando em pequenos passinhos, vendo o que é que a criança nos dá. Sempre tendo o ponto que a sanita é muito importante ser com os pés assentes, por causa da posição ergonómica e que faz bem, no fundo, à pelvis do bebé ou da criança. Portanto, os pés bem assentes, sempre importante. O redutor ser muito fixo e pouco móvel, não dançar, porque o dançar pode criar instabilidade e, por outro lado, medo também à criança. Isto quando falamos da sanita. O pote, também que não seja um pote demasiado pequeno e que permita que a criança se coloque na posição de cócoras, que nós todos conhecemos. Isto do ponto de vista do que é importante para a parte física, não é? Para a posição física. Claro que ergonomicamente é melhor a sanita, e o pote não tanto, mas como é uma transição que vamos fazer, não tem qualquer problema. Depois, aqui na questão do autismo, nós podemos ter aqui perceber que no autismo talvez seja difícil haver muitas alterações ao mesmo tempo. Então, claro que há crianças que se calhar com autismo se escondem atrás de um cortinado para fazer o cocó e nós aí será mais fácil se calhar levar lá o potinho, mas se não houver nenhum destes medos, mas houver uma opção a fazer, talvez iniciar logo pela sanita, porque vamos introduzir menos diferenças, menos coisas diferentes que vão alterar a criança, porque sabemos que as mudanças impactam no autismo, não é? Não sei. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. Quando falamos do autismo, devemos dar preferência à sanita. Mais uma vez, sempre uma visão equilibrada. Nunca é tudo ou nada, isto ou aquilo. É preferencialmente a sanita, porque é mais funcional, a nível de posição ergonómica, como acabaste de falar, é melhor. A nível de generalização, também o é, porque o pote ele vai ter em casa, mas se calhar o da casa dos avós é diferente e já não quer fazer no da casa dos avós, ou vai a um shopping ou aqui ou ali e não vai ter um pote disponível. No entanto, uma sanita há sempre disponível, não é? Portanto, a nível de generalização será mais fácil e, como tu falaste, para reduzirmos o número de transições que vamos falar, que vai acontecer, principalmente quando falamos de crianças mais rígidas, mais apegadas às rotinas. Já está, mais uma vez, depende muito de cada criança e se tentarmos pela sanita e se virmos que não está a resultar, não há problema nenhum em dar um passo atrás e experimentar com o pote. O pote, claro. E aqui no autismo também há esta questão de que imaginemos que a criança criou alguma aversão à ida à casa de banho ou ainda não introduzimos a casa de banho como um elemento de brincadeira, como um elemento bom. Nós podemos ir trabalhando isso com a imagem visual, com aproximações à sanita, com atividades que a criança gosta de fazer na casa de banho e podemos, por exemplo, propor que a criança faça o cocó no pote e se ela fizer, podemos com sucessivas aproximações, por exemplo, começar por deitar primeiro no lixo, depois dizer, olha, o cocó vai pelos canos abaixo e começar a deitar com ela, junto com ela, o cocó na sanita, ele ver que o cocó é por ali que vai. E pode ser com estes pequenos passinhos que a criança vá fazendo a associação. Isto quando, de facto, não podemos ir logo à sanita e vamos primeiro ao pote. Porque lá está, não é um processo igual para todos. Temos que conhecer a nossa criança e temos que ter por base vários pontos fundamentais que vamos também falar, que é o comportamento dela, a questão sensorial do bebé ou da criança com autismo, a questão
a questão fisiológica e do ponto de vista do controle do esfíncter, mas não só, da parte das intolerâncias alimentares que sabemos que nesta perturbação existem muito, e ajuda-me mais, Raquel, que outros pontos é que nós falamos. Nós falamos aqui em 6 pontos que os queríamos deixar. Sim. Portanto, comportamental, que já falaste, que tem, portanto, o que nós vamos falar agora são, no fundo, as diferenças que existem entre o desfraude no desenvolvimento típico e no desenvolvimento das crianças com autismo. Portanto, aqui no autismo temos alguns fatores que podem ser uma barreira e, portanto, devemos tentar combater estas barreiras uma a uma, se possível, para, quando elas estiverem superadas, então iniciarmos este trabalho. Depois, já falaste do comportamental, a nível gastrointestinal, não é? As dificuldades a nível da motricidade, a nível sensorial, e faltava de comunicação, a nível de comunicação e de imitação também. A nível comportamental, como já falámos também aqui um bocadinho, tem a ver com a rigidez cognitiva das crianças. Portanto, se a criança durante 3 ou 4 anos da vida dela fez xixi e cocó na fralda, porque é que ela há de mudar? Há crianças que não entendem, que não têm a iniciativa para fazer esta mudança e que têm que ser incentivadas, ajudadas, primeiramente de uma forma o mais natural possível, e quando não for possível, quando a criança não estiver a corresponder de uma forma mais natural, teremos que fazer então um ensino um pouco mais estruturado, devido a esta inflexibilidade. Portanto, a criança apega-se de tal forma a rituais e a rotinas, é muito difícil nós depois conseguirmos inserir aqui quebras. Eles têm aversão a mudanças, não é? Não só aqui nesta área da vida, mas noutras, a nível da alimentação. Nós trabalhámos juntas lá na AMA, desculpa interromper-te, e eu lembro perfeitamente que havia crianças que vinham na listagem das alimentações que só tinham comido a vida toda arroz, batata, por exemplo, e mais nada. E, portanto, nós tínhamos que fazer essa alteração, tínhamos que conseguir que a criança comesse mais um pouquinho disto ou mais um pouquinho daquilo. E, portanto, é um bocadinho igual aqui. A criança é tão rígida na sua maneira de pensar que nós temos que a flexibilizar um pouco, não é? Exatamente, portanto, com aproximações sucessivas e progressivas, como falámos, é uma das estratégias que podemos aplicar aqui. Portanto, primeiramente, como já falámos, dar à criança boas experiências na casa de banho, que a casa de banho seja um momento agradável para ele, para a família, e para que a criança associe aquele espaço a experiências positivas, e progressivamente fazer aqui uma retirada da fralda. Falando um bocadinho a nível de problemas gastrointestinais, sabemos que essa é uma comorbilidade bastante comum na perturbação do espectro do autismo. Há crianças que são muito presas, há crianças que têm diarreias frequentes. Portanto, olha, não sei se queres falar um bocadinho sobre a escala de Bristol. Sim. Eu acho que, pronto, lá está. E temos de ter também atenção a uma coisa. Estava-me agora a lembrar, nós estamos a falar destes pontos, mas temos de ter noção que no autismo nós podemos ter as crianças com várias barreiras, não é só uma. Podemos ter 2, podemos ter 3. E só resolvidas estas barreiras que existem do ponto de vista sensorial, por exemplo, o cheiro da casa de banho, o toque do rabinho ou da pele na tampa, o autocolismo, o som da água a cair. Se até numa criança típica isto pode assustar, uma criança com autismo pode assustar bastante, temos que perceber que há estes fatores e que eles podem juntar, e só quando estão todos limpos é que nós podemos partir para a observação da criança, da sua rotina de fazer cocó, de fazer xixi, para que depois sim possamos implementar esta tal estratégia mais estruturada que fala a Raquel. É importante perceber que as crianças com autismo têm estas dificuldades intestinais, muitas vezes diarreias, intolerâncias alimentares, obstipações crónicas, e que às vezes a criança tem que ser levada ao pediatra para tomar, por exemplo, algum probiótico, alguma medicação mesmo laxante, e também, além disso, ter uma noção que nós em casa podemos fazer essa observação primária para depois irmos ao pediatra e podemos relatar, que é através da escala de Bristol, que é uma escala onde nós vemos o cocó, como é que é o cocó dos nossos filhos. Se é às bolinhas, granulado, se ele tem fissuras, se ele é um cocó alongado normal, ou se não, por outro lado. Então,
De facto, é muito importante ver esta escala de Bristol, fiquem com este nome de Bristol, e que possam ver se o vosso filho está no tipo de cocó, que não é um cocó que revele problemas intestinais, ok? Se houver isto, nós não vamos partir de pontos de fralda com uma criança que esteja ou a fazer diarreia ou obstipadíssima, ou com cocó pedra e com bolinhas, ou com cocó super em papa, ok? Portanto, temos que fazer esta observação e é muito importante, é uma das barreiras também. Exatamente. Tu própria também nos meninos que acompanhas deves notar, não sei, o som do autocolismo, a textura de papel higiênico a limpar o rabinho, por exemplo, tudo isto são novos estímulos sensoriais para eles que antes de passar para o ato de desfraldo têm que estar integrados, não é? Mexer em papel higiênico, mexer na textura das coisas da casa de banho. Não sei, Raquel, diz-me como é que podemos fazer esta integração sensorial. Exatamente, já estamos a falar exatamente sobre a parte sensorial. Portanto, aqui dependendo do nível de sensibilidade da criança, há crianças com autismo com hipersensibilidade e há crianças com hipossensibilidade. Temos aqui os dois extremos. No caso das crianças hipersensíveis, pode-se fazer sentido uma intervenção a nível da terapia ocupacional com integração sensorial. E fazer também em casa toda uma desensibilização, como tu estavas a fazer, a estes novos estímulos. Enquanto pesquisava sobre este assunto e enviámos algum material uma à outra, vimos um vídeo que o senhor falava que a criança não sentava na sanita porque era fria, a mãe estava a experimentar estratégias até que ela percebeu que se ela aquecesse um bocadinho a tampa da sanita com o secador do cabelo, resolvia o problema. Exatamente, portanto, ele começou a fazer porque conseguiu desfralda por causa desta estratégia. Podem parecer coisas bastante pequenas, mas no fundo, talvez há muita coisa que nós podemos adaptar para ser um pouco mais fácil, principalmente no princípio. Vamos diminuir, se já é difícil todas estas coisas, vamos tentar reduzi-las para a criança conseguir adquirir, para ser mais fácil, para a criança conseguir adquirir esta competência e depois então mais tarde pensar em normalizar todos estes estímulos. Por exemplo, o barulho do autocolismo, já falámos nisto, não é? Essa criança que faz confusão ao barulho do autocolismo, se calhar pode fazer o xixi e o cocó e só se baixar o autocolismo depois da criança sair inicialmente. Portanto, podemos fazer aqui uma série de adaptações. Por isso é que é importante que nós observemos cada criança e digamos que observemos cada mania, que eu também não gosto de lhe chamar, mas todos nós temos, não é? Mas observemos cada uma nessa individualidade e percebamos como é que podemos fazer, como é que podemos reduzir isto, não é? É aquecer com o secador, é mexer muitas vezes em papel higiênico, é o barulho ser limitado, ser depois da criança fazer, é que nós vamos desligar, ok? É isto então. Estava a pensar até noutra coisa, que são os ambientadores de casa de banho. Estás a ver que há alguns ambientadores ou velas ou assim, às vezes dão um cheiro tão forte à casa de banho que algumas crianças pode fazer confusão a esse cheiro. Se calhar é preciso tirar o ambientador ou mudar de ambientador, qualquer coisa. Portanto, estas alterações a nível sensorial podem ter a ver com os 5 sentidos, não é? Com o tato, com o olfato, com a visão, com a audição, até mesmo a visão, porque para algumas crianças a forma da sanita, aquele buraco, a criança pode ter medo de cair por ali abaixo, portanto o problema dela pode ser com isso. Então se calhar aí podemos arranjar um redutor para ela se sentir o mais segura, pronto, o redutor do tamanho adequado para ela se sentir o mais segura possível, não é? Dar apoio, se for preciso, no princípio, para ela não sentir que vai cair. Ainda bem que todo, porque nas crianças típicas isto é um dos medos mais comuns. É que venha alguma coisa por ali adentro que lhes morda o rabinho ou mesmo esta questão de ser um buraco, não é? Sem fim. E uma coisa que ajuda muito nas crianças típicas com desenvolvimento cognitivo normal é explicar, por exemplo, o funcionamento do corpo humano. É explicar como é que o corpo humano funciona. Estão-me a ouvir? Sim. Sim, tudo ok. Explicar como é. Foi para pôr aqui uns fones, que eu não quero me incomodar aqui. Ok. Não, agora ficamos a ouvir um bocadinho pior. Agora já me estão a ouvir melhor? Não, estou a ouvir mais baixinho do que estava. Ok, vamos ter então que desligar. E assim? Já me ouvem bem? Sim, já está normal. Sim. Pronto. O que eu estava a dizer, Raquel, ajuda-me. Estávamos a falar da questão dos ambientadores e depois...
Estava a falar da questão de que o buraco, mesmo em crianças tipo, Exatamente. haver este receio, o buraco da sanita, mas uma questão importante é que, quanto a um desenvolvimento cognitivo normal, nós podemos explicar como é que o sistema digestivo funciona, por onde é que vai o cocó e o xixi, explicar como é que as canalizações funcionam, e isto às vezes é uma forma muito boa da criança perceber que o cocó deles tem um destino, que o xixi tem um destino, e que no fundo também o trato da comida, a comida também tem uma transformação que nos dá nutrientes, que nos dá minerais, nós podemos explicar tudo isso. E por acaso eu li um livro de um escritor português muito bom, que é o Pedro Cerumenho, que é Fuga da Ervilha, ao meu filho, vezes e vezes sem conta, e que é uma forma muito engraçada de explicar o sistema digestivo. E eu acho que aquilo fez alguma diferença, porque ele agora diz, e a minha comidinha vai por aqui, por aqui, por aqui, e depois sai pelo rabinho. E portanto, às vezes explicarmos isto às crianças, darmos esta noção cognitiva, é muito importante também para o desfraude. E podemos fazê-lo também no espectro do autismo quando não há comprometimento cognitivo, não é? Exatamente, sempre que a criança tiver capacidade de compreensão suficiente, pode ser explicado com muita utilização de recursos visuais, que ajuda imenso. Atualmente já existem, facilmente encontramos, até depois posso deixar uns links na descrição aqui do direto, com algumas ideias. O nome da escala de Bristol, para os pais que quiserem depois observar os cocós dos filhos em casa e ver se não há nenhum problema. Tudo aquilo que vamos falando, nós o que pudermos deixamos nos comentários. Ok. Exatamente. Ok, vamos falar um bocadinho sobre falámos sobre as questões comportamentais, gastrointestinais, sensoriais, dificuldades a nível de motricidade. Portanto, a posição em que a criança tem que estar sentada na sanita envolve uma série de competências a nível de controle de postura e de equilíbrio e de coordenação. Porque não é só não é só a criança estar sentada na sanita, até ela lá chegar, ela tem que conseguir desapertar as escadas. Claro que, obviamente, os pais dão uma ajuda muito grande neste processo no princípio, não é? Mas pensando no processo comum de ir à casa de banho, temos que baixar as calças, isso envolve equilíbrio, não é? Temos que nos sentar, ou no caso deles ainda têm que subir a um degrauzinho para se conseguirem sentar. Portanto, existe ali uma série de questões a nível motores que, se a criança tiver dificuldades de equilíbrio ou de controle postural, vai ser uma situação que lhe causa insegurança e, portanto, é importante também trabalhar isto de forma prévia, através de uma intervenção profissional, dependendo do nível de dificuldade da criança. Poderá ser um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um psicometricista, dependendo de qual for o tipo de dificuldade de cada criança e o nível de gravidade. Sim. Mas aqui a falar, lembrei do movimento de pinça que é necessário às vezes para tirar o botãozinho, ou mesmo para baixar as calças, ou mesmo para tirar os bocadinhos de papel higiênico e depois cortar o papel higiênico. E portanto, previamente, não é? Isto tem que ser tudo previamente trabalhado, estimulado. Temos noção que a criança consegue fazer isto, tanto a criança típica como a criança neurotípica, não é? Temos que ter noção que é muito importante estes pequenos passos na motricidade, o saltar nos 2 pés, o correr. É mito quando dizem a minha criança salta nos 2 pés, está pronta para desfraldar. Isso é um passo, temos que avaliar os outros, não é? E portanto, dentro dos passos motores, além do correr, saltar, também temos estas questões motoras finas que podem às vezes atrasar o processo e fazer com que ele faça o xixi na cueca porque não está a conseguir baixar o botãozinho. Claro que também há aqui uma coisa que eu queria deixar, que é muito importante nós escolhermos bem as roupas que vamos colocar nos nossos filhos quando eles já tiverem dado o sinal e quando eles já estiverem nesse processo. Devem ser roupas fáceis de baixar e de subir. Isso é fundamental, não é? E também a limpeza, notar se eles têm aversão ao papel higiênico e numa primeira instância a limpeza ser feita ou por nós ou por eles quando adote portanto, e depois progressivamente passarmos para o papel higiênico por todas estas questões. Envolve tanta coisinha que eles têm que adaptar, aceitar, mudar, que para eles são ainda muito agarradinhos às coisas deles, é difícil, não é? Exatamente, por isso é que estamos a falar, por isso é que essas barreiras, desculpa. São muito apegadas às coisas, é como se fosse deles. O cocó é como cortar as unhas, é como cortar cabelo. Muitas vezes as crianças fazem grandes birras nesta fase de idade que não querem. Porquê? Porque aquilo é como se fosse uma parte deles que eles têm que se desprender. E exige uma capacidade emocional de deslargar, que nem sempre é fácil, não é? Mas continua, Raquel, desculpa. Não lembro o que ia dizer, mas não faz.
podemos passar para. Passar para as questões e perguntar se alguém nos tem alguma coisa a perguntar. Exatamente, estejam à vontade para perguntar alguma questão que queiram. Tenho estado aqui com atenção, vi que houve uma pessoa que perguntou qual é que era o tema que estávamos a abordar, mas vi que outra pessoa respondeu, portanto está respondido. Ok, então vamos falar um bocadinho agora sobre as dificuldades na comunicação. Portanto, dentro da perturbação do espectro do autismo é bastante comum haver um atraso no desenvolvimento da comunicação, tanto a nível receptivo como a nível expressivo. Portanto, claro que quando existe comunicação a nível receptivo e a nível expressivo, o processo será mais fácil. No entanto, se a criança não falar, se a criança não for verbal, ou se a criança também tiver dificuldades de compreensão, o desfralde é sempre possível, está bem? Nós temos que encontrar... Visuais, não é, Raquel? Através destes estímulos visuais que nós vamos simplesmente apresentando e mostrando por associação. Primeiro, por exemplo, o irmão sempre vai à casa de banho, mostra os sinais, mostra a sanita, mostra a porta, mostra por passinhos. Depois vai a mãe mostra também. Depois vamos lá com a criança brincar e não mostramos sanita nenhuma, mas, por exemplo, mostramos a imagem da casa de banho e depois a seguir mostramos a imagem da sanita e depois mostramos o brinquedo que a criança mais gosta de brincar lá dentro e vamos lá só ambientar-nos e neste processo todo não verbal, todo através de símbolos, podemos fazer com que a criança comece a adaptar, não é? Sim, exatamente. As ajudas visuais aqui são muito importantes, principalmente no caso de crianças não verbais. No caso de crianças verbais e que comunicam também é importante. No caso de crianças não verbais ainda é mais importante. Portanto, podemos colocar num processo de desfralde, quando estamos a ensinar a criança a pedir para ir à casa de banho, podemos colocar uma imagem com a sanita ou uma fotografia mesmo da criança sentada na sanita. Portanto, essa imagem que esteja disponível num sítio sempre visível para quando houver necessidade ou quando for hora de ir, nós levarmos a criança até a imagem e ensinarmos a criança a entregar essa imagem ao adulto para pedir. E desta forma, progressivamente, com a retirada progressiva da ajuda, a criança irá começar a aprender pedindo através de uma imagem até que progressivamente ela consiga ir sozinha. Na escola isto também é muito importante porque há algumas escolas a criança tem que pedir à educadora para ir, porque, por exemplo, se a casa de banho for no corredor, se calhar tem que sair da sala e ir. Por exemplo, há outras salas que têm a casa de banho diretamente da sala, não é? Ou que está sempre aberta, até as crianças podem ir e vir sem ter que pedir. Portanto, depende muito daqui do contexto escolar também da criança, mas este apoio visual também será importante introduzir na escola também. Portanto, dificuldades de comunicação, é isto que há a fazer. Quando não são imagens, pode-se combinar um som, utilizar sempre quando a criança, mesmo com crianças que não são verbais, a criança pode conseguir repetir um som, que seja sempre o mesmo som, como sinal de ir à casa de banho, ou então um gesto, aprendermos a utilizar sempre o mesmo gesto, todas as pessoas da família usarem o mesmo gesto para a casa de banho. Portanto, temos aqui várias alternativas a nível de comunicação para a criança se conseguir pedir. E por fim, temos as dificuldades... Não, estava a dizer, seja a nível típico como a nível neurotípico. Eu criei uma coisa com o meu filho que foi o meu sogro que inventou, que é o cocó está a fazer toque-toque nas costas, que está a dar indicação de sair. E às vezes perguntamos, Miguel, está a dar toque-toque? E ele diz que sim e vai à casa do banho. E portanto também podemos usar estes estímulos visuais, auditivos, que nos ajudam no processo, seja no autismo, seja fora do autismo. Também queria dizer que estava aqui a sorrir, porque a dona Sílvia disse, graças à Raquel conseguimos desfraldar o Henrique relativamente rápido. Portanto, estão aqui a dar-te os parabéns, Raquel. Agora eu estou a ver aqui em baixo. Também houve alguém que fez uma questão, que é, depois, quando possível, gostaria de saber qual a vossa opinião acerca daquilo que poderá ser a ação de hidroterapia naquilo que é o desenvolvimento e melhoria da criança. Queres responder, Raquel? Acho que a mãe quer saber o que é que ela acha que a hidroterapia fará no desenvolvimento da criança. Então, assim, não podemos alongar-nos muito sobre esse assunto hoje, porque isso dava mais um live. Portanto, e por acaso é um live que eu já tenho em mente, que eu gostava de fazer com uma psicomotricista que faz psicomotricidade em meio aquático. Portanto, acho que isso será assunto para outro live, mas podemos adiantar que a água tem imensos benefícios para a criança, seja a nível
a nível motor, a nível de equilíbrio, de controle postural. Portanto, a nível, eu sendo da psicomotricidade, enfim, desenvolvimento motor é aqui, é aqui comigo, não é? A nível de desenvolvimento motor é fantástico. Eu ia só A nível Eu só que já disso, sou psicóloga clínica, mas eu trabalhei no spa clínico da For Babies Brain, onde nós recebíamos bebés e crianças até aos 5 anos e usávamos a terapia como a água como benefício terapêutico, seja de prevenção, seja para o sono, para dormirem bem, para prevenirem cólicas, mas também tínhamos crianças, tivemos crianças com algumas situações, algumas perturbações e que de facto beneficiaram muito daquela hidroterapia. E, portanto, da minha experiência curta com a água, de facto é muito benéfico. Portanto, dou aqui também. exato. Pronto, demos só aqui um cheirinho sobre as nossas opiniões sobre o tema, mas fiquem atentos que isso há de vir outra live sobre o assunto. Pronto, há bocadinho não agradeci à Sílvia, mas um beijinho à Sílvia e estamos aqui para isso. Nossa Henrique desfraldou relativamente rápido, é verdade. E cá está, e se não tivesse sido rápido, nós arranjávamos estratégias, adaptávamos para encontrar a forma que funciona, não é? Às vezes é um pouco isto, nós temos um conjunto de estratégias que aplicamos inicialmente. Quando estas não funcionam, ok, vamos ao nosso banco de estratégias procurar outras até encontrar aquela que funciona com a nossa criança. Isto não é... E também Não é o que importa aqui no fundo é a observação do comportamento da criança. As crianças, antes de fazerem xixi ou cocó, têm comportamentos que nós notamos tipicamente e que vamos começando a observar. E quando é o nosso filho, nós somos os melhores observadores dele. Nós conseguimos notar nele determinados trejeitos, determinadas coisas que ele faz todos os dias, àquela hora, vai para aquele cantinho, ou na cestinha, ele acorda com a fralda seca, ou ele às vezes agarra-se, por exemplo, à zona genital. Nós temos pequenos sinais que podemos observar naquela criança em específico que nos dão indicadores muito bons e, portanto, por isso é que há estratégias que de facto poderemos aplicar com algumas crianças, mas o fundamental é que observemos e vemos o que encaixa naquela criança, não é? naquela criança, exatamente, exatamente. Portanto, é um pré-requisito, não é? Antes de começar a pensar no desfralda, é observação, 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 se os pré-requisitos estão preenchidos, se as barreiras, se não tiverem todos preenchidos, também, enfim, temos que medir aqui, não é? Se realmente faz sentido começar ou se faz sentido esperar mais um pouco, porque imaginemos que a criança já está a chegar aos 5, 6 anos e ainda não tem os critérios preenchidos. Se calhar vamos ter que pensar em outra forma de atuação, não é? Para incentivar a criança a começar este processo. Portanto, cá está, cada criança é um mundo, não é? Sim, e sabemos que às vezes no desfraldo é tão importante percebermos, no desfraldo na perturbação do espectro do autismo, é muito importante percebermos que os timings poderão não ser os mesmos que uma criança típica, poderão ser mais tardios por o próprio desenvolvimento motor ser mais tardio, o próprio desenvolvimento das questões sensoriais, seja por subestimulação ou por hiperestimulação, são mais tardias e, portanto, temos que primeiro trabalhar toda esta base para depois andar em frente. Mas há crianças com autismo que desfraldam mais rápido do que crianças típicas e, portanto, é importante ter estes timings e no autismo podermos alargá-los um pouco, mas também não vamos usar isto como desculpa para termos crianças com 12 anos ainda por desfraldar, que acontece em instituições públicas e às vezes é por falta de observação, não é porque aquela criança não estava pronta, porque até estava pronta. Isso também é Exatamente. Isso também e falámos sobre isso um bocadinho, que já estive em unidades de autismo, agora já não é unidade, centros de apoio à aprendizagem com vários adolescentes com autismo, 12, 13, 14, 15 anos, que um ou outro ainda usava fralda e outros ainda tinham acidentes com frequência ou utilizavam os acidentes para mostrar frustração, por exemplo. Portanto, não se justifica, não é termos adolescentes que não estão desfraldados. Portanto, houve um trabalho que precisava ter sido feito muito mais cedo, que é verdade. Mesmo nesses casos, é possível desfraldar o jovem, é preciso analisar muito bem cada caso, observar muito bem, perceber exatamente como é que aquele jovem funciona e depois aplicar um programa comportamental
adaptado àquele jovem. O problema é que nós sabemos, não é? Mais uma vez, é que não existem recursos humanos suficientes para depois colocar as estratégias todas em prática com consistência. Ou, por isso é realmente difícil quando não existe Claro. uma equipa de terapeutas ou um profissional que acompanha a criança o dia todo, ou os pais tiram uma licença muito grande para serem eles a fazer este trabalho, ou os professores fazem o melhor que podem e nem sempre conseguem, não é? Pôr em prática. Eu gostava de partilhar isto. Eu trabalho numa escola pública que tem uma unidade de autismo. E de facto é difícil, eu vejo os recursos que têm, fazem um excelente trabalho, os pais todos querem pôr os meninos naquela escola, embora as escolas públicas todas tenham que aceitar. A nossa escola é conhecida como uma escola que acolhe muito bem e que sabe como lidar e que tem técnicos para, mas mesmo assim são poucos, por exemplo, para às vezes estes desfraldos mais tardios, desfraldos na adolescência, e portanto às vezes arrastamos um problema que não era um problema e com muita observação, com muita paciência, com pequenos passinhos conseguiríamos chegar ao objetivo final, que também seria muito bom, porque seria um objetivo rumo à autonomia daquele adolescente, à autonomia daquela criança que um dia poderá não ter aquele pai, poderá não ter aquela mãe, poderá não ter aquele apoio escolar, porque é maior de idade e precisa ter esta autonomia no momento de fazer as suas necessidades. E, portanto, isto é mais uma vez uma questão também social que deverá ser pensada. Eu sinto que o autismo é das perturbações com menos apoios sociais, com menos ajudas. Isto era muito importante que de facto começasse a mudar e que todos nós, com ou sem filhos com autismo, todos nós nos envolvêssemos ativamente a ajudar a sociedade a mudar neste sentido e a apoiar esta causa. Não é esta causa, mas é esta doença como outra doença qualquer, não é? Que temos que palmilhar. Nesse sentido. Uma coisa muito importante que eu gostava de falar e referir é que em momento algum nós devemos punir a criança, nós devemos ser agressivos com a criança, nós devemos ralhar com a criança, nós nos devemos zangar por qualquer acidente ou qualquer questão que aconteça associada ao desfraude. Estando a falar de uma criança com autismo, sem autismo, ok? Nós nunca deveremos ter uma postura diretiva nem punitiva daquela criança. É um acidente, é uma coisa como outra qualquer, é como entornar um copo de água e, portanto, a criança está nesse processo, está a aprender, o corpo dela está a aprender e em momento algum nós devemos puni-la por isso, nem castigá-la, está bem? Exatamente. Os acidentes também. Desculpa, interrompi. Só isso que eu disse, é o corpo dela que está a aprender, não é? Exatamente, os acidentes são super normais e se nós adotássemos alguma dessas medidas de punir ou de ralhar, provavelmente teria exatamente o efeito oposto àquele pretendido, que seria a criança prender ainda mais, esconder-se e fazer longe, o mais longe possível dos adultos para ninguém a ver, porque ela pode pensar mesmo, principalmente crianças, a nível que tenham déficits cognitivos, por exemplo, podem achar que aquilo que estão a fazer, que o xixi ou cocô, que é errado, então podem começar a aprender muito ou a fazer ou a esconder quando fazem, portanto, ou podemos causar aqui problemas que não tínhamos antes, portanto, sempre que houver um acidente, ok, vamos limpar. E não é preciso ter nenhum problema cognitivo, Raquel. De facto, os miúdos. Sim, sem dúvida. Digo, a nível, se houver um problema cognitivo, a criança pode ter ainda mais dificuldade em entender o porquê da punição estar a acontecer e achar que é outra coisa qualquer, não é? Sim, achar que o que ela fez foi desproporcional, não é? E isto acontece muito e acontece tanto com punição física como com punição verbal. Porque quando nós comparamos e dizemos, olha, és um bebê, já não devias ter a fralda, ai que porquinho, essa fraldinha sempre aí no rabinho, ai já viste que porcaria que os outros meninos todos, ou então aqueles morais que às vezes se vê que é as fotos dos meninos que ainda usam fraldas que já usam cueca, uma exposição, uma humilhação pública. Nós não podemos permitir que isto aconteça tanto do ponto de vista verbal, comportamental, tanto do ponto de vista físico, aí nem penso que isso possa existir, não é? Punir, porque de facto estamos a atrasar, estamos aí sim a criar trauma, a criar doenças como perturbação de enurese ou de incuprese, não é? Seja noturna, seja diurna. E aí depois começamos a ter crianças com micções alteradas, que não fazem uma boa micção, crianças que retêm as fezes por um longo período de tempo, podem até vir a ter que fazer lavagens ao intestino, portanto estamos a falar de questões mesmo muito delicadas e que temos que ter cuidado para que isso não aconteça. E depois mais tarde na vida, com estudos que já foram feitos, quando de facto isto foi à força, isto foi, vamos todos fazer ao mesmo tempo, com punição, com humilhação,
aconteceu que as crianças vieram a revelar problemas de obstipação e outras coisas, como já falámos aqui no início. Por isso, é sério, temos que ter este processo como algo sério, mas também com muita brincadeira, não é? Com estas estratégias que nós vos temos falado aqui. Com naturalidade, não é? É um processo natural e devemos levá-lo com esta naturalidade. Por fim, o último ponto. Falaste de natural, há uma vertente agora nova que é o desfraldo natural, que é começar as crianças aos 4 meses a pô-las no pote. O meu ponto de vista é que isso é altamente errado, do ponto de vista pélvico, do ponto de vista da musculatura da criança. Nós estamos a pô-la a fazer uma coisa que o corpo dela ainda não está preparado para tal. Eu sei que esta abordagem se baseia nos primórdios e na antiguidade, mas na antiguidade a mamãe e o papá estavam próximos da criança, conseguiam sentir o corpo dela de uma forma que hoje em dia nós não temos essa possibilidade e, portanto, tudo o que tem a ver com evacuação natural, do ponto de vista da neurociência, do que eu tenho estudado e lido, não me faz nenhum sentido. Também gostaria de deixar este ponto. E diz, tinha ouvido falar sobre o assunto, mas ainda não fiz uma pesquisa para saber bem em que é que se baseia, mas olha... Eu te conheço, Raquel, do que falaste já comigo, que temos comentado, não te vai fazer sentido porque do ponto de vista do que tem a ver com a parte motora, estamos a impactar isso, não é? Estamos a pôr uma criança sentada num pote quando ela aos 4 meses ainda não senta, não é? Pois, tem que ser com apoio total, completamente. Bem, mas eu fiquei curiosa sobre o assunto e vou pesquisar sobre isso mais tarde. Ok, então a última dificuldade que nos falta falar um bocadinho, assim, muito levemente, porque já que nos estamos a aproximar do final da nossa hora, que nós gostávamos de fazer mais ou menos numa hora, portanto temos que entrar aqui na reta final, são as dificuldades a nível da imitação. Como falámos no princípio, crianças com desenvolvimento típico, por observação do adulto, dos irmãos, ir à casa de banho, é uma motivação para ela também o fazer. Nas crianças com perturbação do espectro do autismo, as competências de imitação podem, geralmente, têm mais dificuldade em imitar neste processo de imitação e por isso também deve ser uma característica, uma competência bastante trabalhada a nível das terapias e é mais uma das coisas que dificulta que a criança inicie este processo. Portanto, é super, super importante a imitação. A imitação é uma das principais ferramentas de aprendizagem da criança, seja nesta área como em todas as competências que a criança aprende. Muitas delas seriam aprendidas por imitação, por isso no autismo precisamos bater muito aqui nesta tecla. Ensinar, motivar a imitar também. Portanto, como nós falámos um bocadinho a nível do processo de desfralda, nós no nosso trabalho tentamos sempre, primeiramente, fazê-lo de uma forma bastante natural, portanto, fralda, cueca, levar várias vezes por dia à casa de banho, claro, depois de já termos feito toda a observação da criança, de tentarmos perceber de quanto em quanto tempo é que ela faz xixi, palpar a fralda, se está molhada, se não está, perceber aqui mais ou menos os timings e tentar levá-la. Aproveitar o reflexo gastrocólico, não é? Aquele reflexo que nos acontece de 10 a 15 minutos, em algumas crianças 30, após a nossa alimentação. Após comermos, nós temos um reflexo natural do nosso corpo que nos impele para fazer o nosso copozinho. E, portanto, pode ser uma boa forma também de nós predizermos o momento que podemos sugerir à criança, propor-lhe que possa ir à casa de banho, seja no autismo com as tais imagens, seja de uma forma verbal e carinhosa, tentar mostrar que pode ser uma boa altura, não é? Porque sabemos que existe este reflexo, esta parte fisiológica que já nos dá esta ajuda, não é? Esta ajuda para... Exatamente, vamos aproveitar todas as ajudas que pudermos usar aqui neste ponto. Portanto, podemos começar desta forma, com a fralda cueca, a ver se calha, por assim dizer. E, no momento em que acontecer o xixi ou o cocó, felicitar a criança. Podemos até dar-lhe algum brinquedo que ela gosta, associado à casa de banho. Portanto, o objetivo aqui principal é associar esse acontecimento a coisas positivas, a coisas boas. Ok, foi uma coisa certa que tu fizeste. Parabéns, fizeste xixi na sanita, muito bem, sim senhor. No caso de crianças que dentro deste processo normal que não fazem nenhuma vez xixi ou cocó na sanita, isto depois de algum tempo, claro, teremos então que passar para um trabalho um pouco mais estruturado, tentar perceber exatamente de quanto em quanto tempo é que a criança faz xixi ou cocó. Para isso às vezes é preciso levá-la com uma maior regularidade para aumentar as chances de conseguirmos sucesso e de podermos então
motivar a criança, associar esse momento a motivações, a coisas que ela gosta. Portanto, quando entendermos quanto tempo é que ela faz xixi ou cocó, começarem a levá-la apenas nesses intervalos, não é? No que seria expectável. E pronto, e mais uma vez nos acidentes, não ralhar, não brigar, não nada, não há problema. Limpar, até podemos, a criança pode e deve colaborar na limpeza, como se fosse uma coisa normal, pronto, ajudar a tirar as calças, a tirar as cuecas, sem problema. Portanto, cá está. Não posso adiantar muito mais sobre este processo, porque dependerá muito de cada criança. As estratégias, quando já estamos neste ponto de trabalho um bocadinho mais estruturado, quando o natural não resultou, as estratégias devem ser muito adaptadas a cada criança e por isso não vale a pena alongar muito. Eu acho que há o último ponto que é super importante nós falarmos. Isto, claro, é um tema que existem muitas opiniões diferentes, não é? Eu acho que o importante é nós ouvirmos todas as opiniões e tentarmos ir na prática, ver o que é que realmente funciona, o que é melhor para a criança, para as famílias, a todos os níveis, a nível emocional, a nível emocional, a nível fisiológico, em todos os níveis. Mas um último ponto muito importante é não ter medo de dar um passo atrás. Sim, sem dúvida. Ou seja, não existe, pelo menos na minha opinião e na da Joana também, concordamos plenamente nesse aspecto, nós podemos fazer toda a observação da criança e achar que ela está pronta para passar ao desfralde e podemos estar enganados. Podemos começar e, é assim, também existe o outro ponto, que é não desistir à primeira, ok? Claro. Não podemos, depois de tentar 3 dias, se acontecerem 2 ou 3 acidentes ou mais, que é perfeitamente normal, e não está preparado, vamos desistir. Calma, ok? Primeiro temos que aplicar a estratégia com consistência. Ponto até que comentar, que comentei contigo no outro dia. É assim, acho que, claro que há técnicos que defendem que o desfraldo é um processo tudo ou nada, tira-se a fralda e nunca mais se põe. Eu não concordo com isto, claro, porque Também. é algo mutável mediante o que vamos sentindo da criança, não vamos ignorar uma sensação de desconforto dela, vamos acolher, vamos compreender. E portanto, como vos disse, tenho o meu filho nesse processo e eu tenho medo dos traumas. Como psicóloga, é assim, certamente que a Raquel, como psicometricista, tem medo das questões motoras e sensoriais do filho dela. Eu, neste caso, tenho receio de traumas, não é? De questões emocionais que impactem e também das questões físicas, mas que têm muita ligação com a parte fisiológica. Então, o meu filho começou a desfralar muito bem, mas houve um dia que ele teve 4 acidentes, inclusive um cocó enorme e com exposição social dos coleguinhas. Foi assim um bocadinho chato para mim, desse ponto de vista, mas o que aconteceu foi que eu própria é que estava em pânico. O meu marido disse assim: Joana, é completamente normal, ele ontem fartou-se de comer porcarias, se calhar nós já devíamos ter pensado um bocadinho melhor neste dia, devíamos ter estado mais atentos, cá não ir tanto tempo à escola, porque foram na escola que aconteceu. E ele disse: vais ver, amanhã está tudo ok. E foi, e eu estava em pânico, portanto, é normal que isto aconteça, não é? Eu sou psicóloga, não tenho problema nenhum de admitir isso. Até falei com a Raquel, ela disse: olha, é muito giro que falasses sobre isso. E estou a admitir com toda a emoção que foi, porque de facto isto é assim, independentemente de sermos psicólogos, temos psicometricistas, médicos, todos nós temos as nossas questões também pessoais e na nossa família. E nesse momento, eu não sou a mãe psicóloga, eu sou a mãe Joana. E a mãe Joana preocupa-se, não é? E portanto, é normal, como mãe ou como pai, nós às vezes pensarmos: será que devia voltar para trás e pôr já a fralda? Também temos que observar, mais uma vez, é sempre observar a criança. Ele não ficou desconfortável com aqueles acidentes. O dia a seguir foi tudo normal. Ele não recusou ir para a escola, estava tudo bem. Portanto, era só um medo meu a ser projetado nele. E portanto, isso também temos que ter esta atenção, não é? Um processo de tudo ou nada, nunca mais vamos tirar a fralda e acabou e agora fica para sempre sem fralda, ainda nem disse ao contrário, mas ficar para sempre sem fralda, não, também não é isso, mas também não é desistir à primeira quando a criança está a ir tranquilamente e foi um dia ou que comeu mais porcaria, ou que foi um dia mais difícil emocionalmente, então o controle dos esfíncter não for tão fácil, que isso é muito comum, um dia mais estressante, mais angustiante, em que a criança não controla tão bem, não consegue correr até lá, portanto, acolher, perceber as diferenças de cada um, observar, é sem dúvida muito importante. E também uma coisa que eu queria deixar para crianças típicas, nunca usarmos reforços
materiais, nem reforços comestíveis, porque estamos a falar de uma criança típica. Não precisamos disto para algo que é fisiologicamente normal. Claro que quando estamos a falar de perturbação do espectro do autismo, estamos a falar de uma criança, por exemplo, com 10 anos, que ainda não desfraldou, que isto é muito importante para a autonomia dela e que é preciso, muito preciso esta associação, como falou a Raquel, aí sim. Portanto, nunca se esqueçam que estamos a falar do autismo e que o autismo não é, nem sempre é o mesmo que uma criança típica. Portanto, não tentem treinar os vossos filhos a fazer cocó e xixi, por favor. Está bem? E mesmo assim, o que o ABA faz e que a Raquel fazem muito bem é uma observação muito experiente que usa os reforços como uma ajuda no processo. Está bem? Isso é muito importante. Só para não ficar, não ficar assim. O reforço ou a motivação é qualquer coisa que aumente a probabilidade daquele comportamento acontecer. Sim. E o nosso objetivo é utilizar quando são necessários e depois fazer uma retirada progressiva deles para que a criança faça todo o processo de ir à casa de banho sem precisar, obviamente. Com muita rigidez cognitiva em que de facto